apresentar o conjunto de evidências e de contexto que nos fazem concluir, para além de qualquer dúvida razoável, que Lula foi o comandante do esquema criminoso descoberto pela Lava Jato. Passamos então a montar uma espécie aqui de quebra-cabeça, de um grande quebra-cabeça, com pelo menos 14 conjuntos de evidências que se juntam e apontam para Lula como peça central da Lava Jato. Essas provas demonstram que Lula era o grande general que comandou a realização e a continuidade da prática dos crimes, com poderes para determinar o funcionamento e, se quisesse, para determinar a sua interrupção. Nós abordaremos aqui, um a um, em azul no slide, cada um dos 14 conjuntos de evidência. Nós começaremos revisitando o esquema criminoso em duas dimensões. Uma dimensão muito grande, pela qual o esquema é conhecido como Petrolão, e a outra dimensão gigantesca, maior do que muito grande, que muitas vezes passa despercebida pela sociedade e que nós chamaremos aqui de propinocracia, o governo regido pelas propinas. Primeiro, vamos relembrar o esquema identificado pela Lava Jato que nós conhecemos como Petrolão. O que nós tínhamos, de um lado, eram grandes empreiteiras que se cartelizaram e, de outro lado, corromperam funcionários de alto escalão da Petrobras e os agentes políticos e partidos políticos que lhes davam sustentação. Entre eles, nós temos operadores financeiros que basicamente cuidavam para eliminar a propina paga de um lado para o outro lado, esse dinheiro sujo chegasse ao outro lado com uma aparência de dinheiro limpo. Esse é o esquema básico que nós identificamos no caso do Petrolão. Esse mega esquema de corrupção nós podemos ver como algo estruturado em torno de diferentes núcleos. Existia no comando dessa pirâmide criminosa um núcleo político, o núcleo dos partidos políticos e políticos que determinavam que esse esquema acontecesse. Por que razão que os executivos de uma empresa como a Petrobras, que ganham mais de 100 mil reais por mês, se corrompiam? Ganância? Não. A resposta é que, se eles não se corrompessem, eles simplesmente não estariam lá. Eles eram indicados por partidos políticos para estarem lá, e se eles não aceitassem a propina que era dividida por partidos políticos, eles não ocupariam aqueles cargos. Por isso, no ápice dessa pirâmide criminosa está o núcleo político, e no centro desse núcleo político está o senhor Lula. Além desse núcleo político, existe o núcleo administrativo dos funcionários públicos, o núcleo empresarial dos grandes empresários que se relacionavam com os órgãos públicos e pagavam propinas, e o núcleo operacional de agentes financeiros, lavadores de dinheiro profissionais que propiciavam a lavagem de dinheiro desse esquema. Esse mega esquema de corrupção, em razão da sua dimensão, é perturbador. O valor da propina paga somou, no âmbito da Petrobras, 6,2 bilhões de reais. Mas ninguém paga a propina de graça, paga porque tem um benefício econômico. Por isso, o prejuízo é calculado, estimado, em até 42 bilhões de reais. Contudo, existem razões para que nós nos preocupemos mais ainda. Porque as evidências apontam que o Petrolão era apenas uma parte de um quadro muito maior, que será aqui chamado de propinocracia, ou governo regido pelas propinas. Hoje, de fato, a Lava Jato investiga muito mais do que Petrolão. Aqui nós podemos ver uma representação gráfica do que nós chamamos de propinocracia. Muitas vezes a sociedade acredita que um presidente da República consegue governar um país sozinho, mas isso não é verdade. Para que o presidente consiga implantar o seu plano de governo, ele precisa aprovar projetos no Congresso. Para que ele consiga, por sua vez, aprovar projetos no Congresso, ele precisa ter uma maioria no Congresso, uma maioria parlamentar que é designada de parte aliada. Por isso que o nosso sistema presidencialista é chamado de presidencialismo de coalizão, porque o presidente sozinho não faz nada. Ele precisa formar uma coalizão de partidos políticos e de agentes políticos que o apoiem e passem os seus projetos de lei no Congresso. O que a Lava Jato identificou é que a forma de se conseguir formar essa coalizão e de se alcançar a governabilidade
se alcançar um governo que funcionasse pela passagem dos projetos de lei, foi uma troca de favores, aquilo que a ciência política chama de quid pro quo. Os partidos políticos, em troca de apoio, exigiam funções públicas, exigiam que pessoas por eles indicadas assumissem determinados cargos públicos. De outro lado, o presidente da República aceitava aquelas indicações em troca de apoio político. Até aí nós temos um sistema de governança corporativa, vamos dizer assim, que não é o mais adequado, mas até aí não tinha nada criminoso. O problema é que o que se descobriu é que a disputa por funções públicas é o fato de que as indicações valem dinheiro, indicações valem propinas. Os apadrinhados políticos que assumiam os cargos públicos passariam a exercer sua influência junto aos particulares para arrecadar propinas, junto aos particulares que tinham relacionamentos ou contratos com aqueles órgãos públicos geridos pelos apadrinhados políticos, pelos indicados politicamente. Isso foi o que a Lava Jato constatou. O objetivo de arrecadar propina servia a 3 propósitos. Alcançar uma governabilidade... Pode voltar, por favor? Não pode voltar. Não pode voltar. Não, Pedro Prefeito. Pedro Prefeito? Não, eu estou atrás. Ah, tá. Ótimo. Tá. Ah, ótimo. Tá. Ótimo. Obrigado. Deu certo? Tá. Uhum. Então vai. É a bolinha, né? Tá, vai. Tá. Certo. O que nós vemos é que a propina arrecadada servia a 3 propósitos. Alcançar uma governabilidade mediante corrupção. Uma governabilidade corrompida. Em segundo lugar, alcançar, no caso do próprio partido do governo, que não precisava ser alcançado por uma governabilidade, alcançar em favor do próprio Partido dos Trabalhadores uma perpetuação criminosa no poder, por meio da formação de um colchão de recursos que seriam usados em campanhas eleitorais. Por fim, alcançar o enriquecimento ilícito dos agentes públicos envolvidos. Mas espera aí, se o esquema é esse esquema não tem por que estar restrito à Petrobras, não é verdade? E, efetivamente, o que as investigações mostraram é que esse esquema não estava restrito à Petrobras. Esse esquema envolvia não só a Petrobras, como envolvia a Eletrobras. Já existem acusações no Rio de Janeiro relativas a esse esquema. Esse esquema envolvia ainda o Ministério do Planejamento. A partir de um fatiamento Lava Jato, existem acusações oferecidas em São Paulo referentes a esse braço do esquema. Existem investigações ainda em relação ao Ministério da Saúde. Existem acusações formais em Curitiba e em Brasília referentes a um braço desse esquema no âmbito da Caixa Econômica Federal. E as investigações continuam em plano de expansão, alcançando outros órgãos públicos. Aqui uma ressalva importante. Embora não se possa dizer que todos os apadrinhados que assumiram cargos públicos, em todos os casos, arrecadaram propinas, é possível, a partir das provas, afirmar que existia, sim, um sistema com esse objetivo, o qual abarcava seguramente diversos cargos públicos. Quando se analisa esse esquema chamado de propinocracia, o que nós vemos é que esse esquema objetivava alcançar 3 fins. 3 fins que, em tese, esses fins poderiam ser lícitos. O primeiro fim é a governabilidade, algo bom para o Brasil. O país precisa ter governabilidade. O segundo fim era a perpetuação do poder, que é algo também legítimo. Cada partido busca se perpetuar no poder, implantar os seus planos, as suas ideias, o seu projeto de país. Além disso, se buscava enriquecimento. Não tem nada de errado em simplesmente enriquecer. O problema, nesse caso, foi o método que foi alcançado para alcançar essas finalidades. Poucas você faz, por favor. O método alcançado contaminava os fins. O método usado para alcançar essa finalidade foi a corrupção, a arrecadação de propinas. E quando a corrupção foi usada para alcançar a governabilidade, nós temos uma governabilidade corrompida. Nós temos um projeto para o país de governo estabelecido não dentro daquilo que cada partido e político entende que é melhor para o país, mas estabelecido com base nas propinas. Daí propinocracia, é o governo regido pelas propinas. Além disso, essa corrupção contamina a finalidade de perpetuação do poder. E o que nós vemos
é um partido político, Partido dos Trabalhadores, buscando arrecadar recursos